a mais um episódio do Casulo ao Voo. Meu nome é Camila e hoje nós vamos entrevistar uma mulher que tem uma história incrível. A nossa convidada de hoje, eu tenho certeza que vai conectar com muitas de vocês, porque ela também passou por um momento onde a crise de ansiedade parecia nunca ter fim. E hoje ela está aqui para testemunhar que a partir do momento que você quer se cuidar, você sai desse lugar que você está hoje. Com vocês, Fran. Muito obrigada, Fran, pela oportunidade de ter você aqui contando um pouco sobre a sua história, sobre o seu testemunho de vida. Eu que agradeço. Fico muito feliz pelo convite, muito feliz de participar. Que bom. Fran, conta pra gente, quando que você começou a perceber que o seu quadro de ansiedade estava passando do limite? Eu acho que foi na primeira crise. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, bem de saúde mental, sabe? Eu achava que eu não tinha nenhum grande problema. Então, eu não fui uma pessoa com um histórico ansioso, uma criança ansiosa, uma adolescente ansiosa, não. Simplesmente do dia pra noite, de um normal que eu considerava comum, do dia pra noite, uma super crise onde eu não conseguia respirar, não conseguia falar, eu só chorava, perdi o ar, minha mão suando. Aquela, não sei, você já teve crise de ansiedade? Já, mas não tão intensas assim. E foi uma loucura, assim, do dia pra noite. E aí me surpreendeu muito, porque eu já conhecia pessoas que tinham, familiares, amigos, e eu jamais imaginava que isso ia acontecer comigo. Pra mim era uma coisa distante, sabe? E aí, quando os sintomas começaram, que eu falei, tem Poxa, alguma coisa aqui. E a gente demora a ter essa percepção, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. É. Você demorou? Você teve esse time Eu assim, demorei pra aceitar. na verdade, é um time de não aceitação mesmo, né? Não, pera. Comigo não. Aham. Impossível, não. Foi um episódio só, foi uma vez só. Imagina, eu super bem, não. E aí a gente espera, né? Aí vai passando o tempo, aquilo se repete. E de início, pelo menos comigo, era um intervalo longo. Depois começa a ser um pouco mais frequente. Antes precisava de um super gatilho, depois já não precisa mais. E aí o negócio começa a ficar mais insustentável. Entendi. Começa a E qual foi o exato momento que você falou, não, pera, eu preciso de ajuda, eu não Nossa. consigo mais sozinha? Olha, foi depois de várias crises que eu tive. As minhas eram principalmente à noite, quando eu tava sozinha, né? E, nossa, só de lembrar já me dá um negócio, assim. Era muito comum, era quase toda noite aquela angústia, aquele aperto, aquela vontade de chorar. Tomava medicamento, né? Sem como que chama? Prescrição médica. Tomava por conta. E numa dessas, eu tinha acabado de tirar o meu siso, olha que doideira. Eu tinha acabado de tirar o meu siso nesse dia, tava com a boca desse tamanho, o rosto inchado, e eu tava muito carente de acolhimento, sabe? Nem porque tava doendo muito o meu dente, mas sabe quando você tá carente, você fala, eu queria alguém pra cuidar de mim? E não tinha, apesar de eu morava com meu ex-namorado, e aí ele pouco se importava. E aquela falta de cuidado foi o ápice pra mim. Então, eu sozinha em casa, tomei 2 remédios pra me acalmar, não me acalmou. E aí eu ficava andando pra lá e pra cá na casa, assim. Eu ia pro quarto, eu voltava pra cozinha e aquele calor, aquele negócio. Chorando, chorando, chorando. Parei e sentei na frente do espelho. Tinha uma penteadeira cheia daquelas luzes em volta, sabe? E aí eu olhava e falava, cara, Me conta, o que eu via ali? Um cabelo sujo, imundo, um rosto vermelho, inchado, a maquiagem que eu tinha passado de dia toda escorrida, aquele olho manchado, borrado, a boca chegava a curvar para baixo, assim, sabe? Parece que meu rosto estava puxando para baixo. Eu falei, gente, quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que eu vejo? Que momento que eu me permiti chegar aqui? Sabe? Que momento eu me perdi, né? Como que eu pude? Eu sempre fui vaidosa, eu sempre cuidei de mim, eu sempre tive um brilho. Eu olhava pra mim e falava, cara, e coisa que as pessoas já tinham me falado. Fran, cadê você? Eu, ai, coisa da sua cabeça. E a gente acha que é uma crítica afrontosa, né? Como assim você não tá me vendo? Eu tô aqui. E a gente sente uma necessidade de não se
Não deixar aparecer a fragilidade, sabe? Não permitir que as pessoas acessem um lado seu que só você conhece, e aí a gente vai se enganando os outros. Não, você tá falando isso porque você só tá me vendo nesse momento. Agora eu tô chorando, agora eu tô triste. Mas na maior parte do tempo eu tô bem. Mentira. A gente fica tentando justificar, sabe? Como se tivesse justificativa. Você acha que... eu uso muito o termo casulo, né? Você acha que esse ápice seu de pôr máscaras e máscaras foi uma autodefesa que você conseguiu naquele momento? Você entende como isso hoje? Exato. Como se eu estivesse me protegendo do desconhecido, porque eu não sabia o que era ter isso. Eu me recusava. Até hoje, eu sou uma pessoa que eu não acho legal, como muitas pessoas, infelizmente, vestem, né? Eu sou ansiosa, isso aqui ataca a minha ansiedade. Pra ela, né? Muitas pegam essa personalidade e vestem. Eu nunca gostei. Eu sou ansiosa. Não, eu tive um episódio, eu tive o meu período, cuidei, tratei. Hoje não, hoje isso não me fere mais. E a partir desse momento que você se olhou no espelho, você entendeu que você precisava se cuidar. Foi daí que você foi procurar ajuda? Foi aí que eu comecei a procurar ajuda. Até então não tinha feito terapia, nada. Foi aí que eu comecei a procurar. Fui fazer a terapia convencional de início, foi incrível pra mim, me ajudou muito. Fiz acho que uns 2 anos mais ou menos de terapia. Só que ainda faltava. Me ajudou, mas faltava. Parece que beleza, me conheci, me entendi, consegui sair daquele relacionamento que me fazia mal, mas a crise continuava. Verdade. Entende? Não tinha mais a pessoa que me causou, não tinha a situação que me causou, e a crise continuava. Eu conheci o Lucas, que é o meu noivo hoje, e aí eu descarregava nele tudo o que eu já tinha passado. O que era muito injusto, porque ele sempre foi uma pessoa muito boa pra mim. Então eu me via brigando com ele, cobrando dele coisas que ele não fazia. E aí eu entendi que eu precisava de algo mais profundo. A terapia tinha me ajudado, mas não tinha sido suficiente para sanar, para falar, não, acabou. E aí que eu me aprofundei mais, sabe? Entendi. E você acha que nesse momento que você foi fazer esse autoanálise, esse autocuidado, eu uso a expressão do casulo, porque eu passei por isso também e eu falo que eu entrei no meu casulo. Foi assustador para você se reconhecer? Porque para mim foi meio que eu estava muito perdida e entrando nesse casulo eu fui tirando uma máscara aqui, outra ali, que a gente vai colocando, né? Por conta de uma forma de se proteger. E tirando tudo aquilo, como foi a sensação para você de entrar nesse casulo e se conhecer? Você fala no momento que eu tava... Se conhecendo mesmo. Ainda nas crises, é disso. Não, eu digo assim, no fato que quando você procurou ajuda na terapia e você foi se autoconhecendo, né? Certo. Porque quando você se olhou no espelho, você falou que não se conhecia mais. Né? E eu acho que muitas mulheres passam por isso, de se olhar, de quem eu sou, o que eu gosto de fazer, qual é o meu hobby. Porque eu me perdi num nível que eu não sabia que cor eu gostava. Né? Que eu gostava de comer. Pra mim tava, tá bom, pode ser. E a partir do momento que eu entrei nesse casulo, não, eu vou me olhar, eu vou me cuidar, foi diferente pra mim. E ao mesmo tempo um pouco assustador. Tipo, eu gosto disso. Nossa, eu não aceito isso. Como que foi essa parte pra você? São muitas descobertas, né? É muito autoconhecimento. Assim, eu acho que o principal veio depois da hipnoterapia mesmo, que aí sim eu me conheci de verdade. Entendi. Aí sim eu entendi o que tinha acontecido ao longo da minha história que me trouxe a ter esses sintomas hoje. Isso foi um choque, assim, gigante. Tremendo, assim, a ponto de eu ficar dias parada, assim, tipo, meu Deus. Assimilando. Coisas que eu não imaginava que tinha sido um problema e foram, sabe? Então, foi chocante, mas foi transformador, na mesma medida. Na mesma medida que me trouxe um impacto, mudou minha vida, assim, da água pro vinho, sabe? Que você foi acolhendo você mesma em várias etapas da sua vida, voltando pra Fran pequenininha, pra Fran... Cara, isso é surreal. Não tem palavra, assim, sabe?
isso não só eu que trabalho com isso, mas as pessoas que passam também falam a mesma coisa. Não tem como explicar, é só quem passa mesmo para falar. E depois de tudo isso, você quis ajudar outras pessoas. Foi. Que você viveu, foi curada, Uhum. e aí você sentiu a necessidade de ajudar outras pessoas. Como que surgiu, assim, a sua profissão ao meio de tudo isso? Foi dentro dessa minha transformação primeiro, né? Eu achei quase que inacreditável, porque as minhas crises eram semanais, eu não vou dizer diárias, mas era 2 dias não, um dia sim, sabe? Era muito constante. E aí, magicamente, aquilo foi embora, toda a angústia, todo o medo, toda a preocupação, aquele excesso de futuro, sabe? Nossa, e se ele estiver fazendo alguma... Era sempre relacionado a relacionamento. E se ele não atender o telefone? Como que eu vou dormir? Se ele não voltar? E se ele quiser ficar mais? Nossa, o coração... metralhadora. E aí, magicamente, tudo foi embora. Então, eu achei muito inacreditável, muito poderoso. E eu falei, gente, e aí? E mais pessoas que precisam disso? Fui pesquisar sobre, vi que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que 1 a cada 4 mulheres sofre com um diagnóstico de ansiedade, fora as que não têm. Então, é muita gente achando que isso não tem cura. Muita gente aceitando isso como personalidade, porque um profissional falou para ela que uma vez que isso desencadeou, isso não volta mais, o que não é verdade. Claro que se você ficar focando só nos sintomas, provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. Ai, respira 4, segura 4, solta 4. Você vai viver com ansiedade, você está tratando só os seus sintomas. Agora, se você for na raiz emocional disso, sabe? Então, eu me senti quase que obrigada a dar voz para isso, sabe? A falar mais disso, a ajudar pessoas com isso. E foi o que aconteceu. Que lindo. E eu acho que a transformação, quando ela vem por completa mesmo, não para só na gente. A gente é que nem fonte, né? A gente deixa tem que fluir. Porque eu acho que a cura, ela vem completa quando você também consegue ajudar outras mulheres, né? E a dependência emocional hoje em dia das mulheres é muito grande. Muito. E 98% é referente a relacionamentos, né? Sim. Mas isso tudo é reflexo de algo que faltou lá atrás. É difícil a pessoa aceitar que ela vive uma dependência emocional. A grande maioria das vezes a pessoa só percebe quando o relacionamento acaba. Às vezes ela até vê sinais, mas ela meio que se recusa a aceitar, sabe? E a hora que termina, a pessoa olha e fala: caramba, era mais do que amor, né? Era um negócio meio excessivo, era disfuncional. Porque eu acho também que a parte mais difícil é você aceitar que você precisa de ajuda. Porque a partir do momento que a gente enxerga, entende e aceita, a gente sabe que a gente vai ter que se olhar, que a gente vai ter que entrar no fundo do fundo para que aquilo seja curado. E se olhar dói, né? E às vezes a gente fala assim, mas como que aquela pessoa não quer? Tem gente que não tá preparada ainda, né? E tem gente que não consegue. Tem gente que já tentou. Nossa, o mais comum que chega para mim aqui são pessoas que já tentaram de tudo. Assim, que bom que para você a terapia convencional foi o suficiente para te trazer toda a transformação. E eu queria que mais pessoas se permitissem, sabe? Porque não depende só do profissional. Não. Depende da pessoa também, né? Então, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam: Fran, faço 10 anos de terapia, passo com um psiquiatra mais 6 anos, já fiz todas as terapias que existem no mundo. E não passa. E não vai. Então, às vezes, falta a pessoa aceitar, mas também tem as pessoas que já aceitaram e já tentaram muito e sempre deram com a cara na porta e não conseguem avançar, sabe? Daí a pessoa vai se sentindo cada vez mais frustrada. Ai, para o outro funciona, mas para mim não. Para o outro tem saída, mas para mim não. Esse é o meu destino mesmo. E a pessoa vai... Eu acho que essa comparação é bom a gente falar que cada um tem um processo.
né? No caso, que a terapia convencional me fez refletir, mas eu tive muitos momentos, eu e Deus, e falando assim, peraí, Camila, olha, vamos buscar aquela Camila lá, com Aham. 4 anos. E não é fácil, né? Não. É desesperador. Eu É. tinha dia que eu falava assim, eu não quero, mas eu preciso. Porque a partir do momento que você se propõe a se transformar, não dá pra voltar atrás Não mais. É isso que eu senti. Uhum. Eu não sei você, mas não dava mais pra voltar. Então, no meu caso, essa virada foi com a hipnoterapia. Sim. Que tudo isso que você foi passando aos poucos, eu preciso fazer isso, eu preciso criar coragem. A gente faz na hipnoterapia de uma vez só. Num atendimento, você já faz tudo que precisa ser feito. Entendi. Então, é intenso, é forte, mas é transformador. E aí você continua dando acompanhamento? Sim. Ou é uma sessão e pronto? Depende muito de pessoa para pessoa. Então, eu monto um plano de tratamento para a pessoa que sempre é curto. No máximo, eu vou ver a pessoa ali 4 ou 5 vezes. Mas, e aí depois fica com o meu WhatsApp, uma necessidade ali, mas o ponto é resolver uma questão. A pessoa traz um ponto de incômodo principal, e aí geralmente 3 encontros é suficiente, às vezes até menos. Pra pessoa, aquilo já tá resolvido, sabe? Entendi. E qual foi a sua maior transformação como mulher depois de tudo isso? Ai, são tantas. Nossa. São tantas. Eu era uma pessoa muito insegura. Nossa, eu era medrosa, eu não sei explicar, sabe? Muito insegura. Parecia que todo mundo era melhor que eu, todo mundo. Eu me comparava também, né, entrando nessa questão da comparação. Todo mundo era mais inteligente, todo mundo tinha mais oportunidades. Eu jogava responsabilidade muito em outras coisas e tirava de mim. Porque eu não tenho tantas oportunidades porque eu não estudei numa boa escola. Eu não tenho tantas oportunidades porque eu... E sempre me ausentando, né? sabe? Então, hoje não. Hoje, o que eu sinto que mudou a minha vida foi assumir a responsabilidade da minha vida. Isso antes até de fazer hipnoterapia. Dentro daquele processo de eu preciso de ajuda, eu falei, gente, se eu não fizer isso aqui por mim, ninguém vai fazer. Então, essa, eu acho que de transformação pessoal interna, foi uma das maiores, sabe? De fazer por mim o que ninguém vai fazer. É chato? É doloroso? Eu não quero. Mas então são 2 preços. Ou você paga o preço de fazer, ou você paga o preço de não fazer. Exato. E de não fazer sempre é mais caro. Com certeza. Né? Eu acho que a parte, assim, mais transformadora mesmo é você estar no controle da sua vida. Né? Total. Porque quando a gente tá nessa fase, assim, de sempre o problema é o próximo, né? Que eu sei exatamente isso. Porque só não acontece comigo, não sei o quê. Mas o que eu estou fazendo pra isso, né? Porque fulano me ofendeu. Mas você tá aceitando, né? Então, terceirizar o problema é mais fácil. Muito mais. Né? E é muito comum. E é muito comum, porque a gente vai ficando naquele conforto. Porque estar no controle da nossa vida é desconfortável. Muito. Né? É enlouquecedor, na verdade, você ter um sintoma ali, uma crise de ansiedade, um pensamento negativo, um ato negativo que você não gosta. Quantas pessoas que eu atendo que são explosivas, que são grossas, que são agressivas, mas não quer ser. E aí a pessoa não tem controle das próprias ações e isso gera um conflito interno muito grande. Eu faço uma coisa que eu não queria fazer. Como assim? Eu não tenho controle do meu corpo? Como assim eu não tenho controle de nada? É muito frustrante, é muito... você para nos momentos que você está sozinho e fala, cara... Por quê, né? Como que eu saio disso? Como que eu controlo a própria ansiedade? Você está numa situação normal, não está acontecendo nada e seu coração começa. A mão começa a suar, você fala, gente, para. Só que o seu corpo não para, ele é mais forte que você. Então essa sensação de perda de controle é muito ruim. É muito ruim, você não sabe quando vai vir, como lidar. É muito ruim. E Fran, conta pra gente, assim, como que é pra você hoje olhar pra tudo que você viveu e a mulher que você se tornou depois de todas essas fases, assim? É muito gostoso. É muito gostoso porque não foi fácil, cara. Nossa, não foi. Só eu sei as noites que eu passei, só eu sei as coisas que vinham na minha cabeça,
um medo de fracasso gritante. Eu falava, e eu tô nesse mundo pra quê? Sabe? Qual que é o meu propósito? O ser humano, ele precisa se sentir que tá fazendo alguma coisa, seja para ele mesmo, seja para o mundo, mas o senso de propósito, ele é necessário para você ser feliz. Se você não tem propósito, é muito difícil. Ai, eu sou feliz, mas eu acordo, eu trabalho, pago conta, durmo, acordo, trabalho, pago conta, durmo. Cara, eu não sei que felicidade é essa, sabe? Eu hoje me considero uma pessoa muito feliz, muito realizada com o meu trabalho, com a minha família. Hoje, meu maior sonho de vida foi concretizado, que é ser mãe. Um marido incrível, sabe? Sensacional. Não me falta nada. Hoje eu olho para trás e falo que tudo que eu vivi foi necessário. Tudo. Todos os tropeços, todos os obstáculos. Porque se não tivesse acontecido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, é com muito orgulho que eu olho para minha história. Não me arrependo de nada, não faria nada diferente. Tudo igual. Tudo igual. É porque a gente não pode validar quem você foi. Você foi quem você pôde, nas condições que você tinha e como você podia, né? Exato. Mas a gente sempre tem que se olhar com carinho e amor, né? Uhum. E muitas vezes é difícil. É difícil, às vezes as pessoas se culpam, se arrependem. Também é outra coisa que adoece muito. Culpa, mágoa, rancor, falta de perdão. Nossa, isso adoece demais, demais. Tanto mentalmente quanto fisicamente. Não leva a nada. Mas é fácil falar. Você falar para a pessoa, perdoa que isso só vai te fazer mal. Não vai entrar na cabeça dela. Precisa que seja mais profundo. E é por isso que eu gosto tanto do meu trabalho. Porque se a pessoa quer mudança, ela acessa um nível da mente dela que ela consegue fazer essa mudança, por mais resistente que ela seja. Então, é isso. E é incrível ver toda a evolução, porque as pessoas não enxergam a gente dessa forma, né? Porque eu acho que... Corta essa parte que não. E você vê hoje algumas pessoas... Não quero fazer uma pergunta, mas... Tá, acho que eu já formulei. E você vê algumas pessoas criticando essa sua nova versão, porque a partir do momento que você se transforma, se perde algumas coisas, né? Amizades, até família, que não faz mais sentido você permanecer ou deixar que façam com você aquilo que faziam antes. Como foi para você lidar com essa crítica, com essa perca? Você teve alguma desconexão assim? Eu até tive, Cá, mas eu acho que eu não sei se o meu posicionamento para com essas pessoas não permite que elas venham até mim fazer qualquer comentário que vai me ofender. Isso de sempre, não é mudança de agora. Eu acho que um pouco da minha personalidade, as pessoas não vêm ficar me criticando. Eu acho que você deveria fazer diferente. Eu acho que você tá pior assim. Não chega. Naturalmente, pessoas se afastaram, naturalmente, pessoas chegaram, mas crítica é uma coisa que eu não lido. Nem dessa nova versão, nada. Graças a Deus. Isso é bom. É uma coisa que... E muito pelo contrário, eu acho que pessoas orgulhosas, felizes, sabe? Porque, graças a Deus, eu sou muito rodeada de pessoas que querem o meu bem, então sabem que eu mudei para melhor, né? Então é sempre, na maioria das vezes, comentário positivo. Que bom que deu certo, eu sabia que ia dar certo. E vai muito mais. Tava esperando só sair do casulo, essa Fran. É isso, porque acho que parece que eu vim assim de uma história de uma pessoa feliz, uma pessoa alegre e com um brilho. Por um momento isso se perdeu e aí sim as pessoas ficaram preocupadas. Mas agora que isso voltou, parece que tá tudo no lugar certo, sabe? Tá tudo como deveria estar. Isso é muito importante. E você como mãe, agora, você tem um menino lindo, inclusive, né? Você vê a sua responsabilidade na criação dele como um homem para essa sociedade? Muito, muito, muito. Eu já imaginava, mas é só na hora que acontece que a gente vê o tamanho da responsabilidade. A qualquer coisa. O tom de voz que a gente conversa em casa reflete nele. A forma como a gente reage a um tombo,
É muito. Você pode criar um ser humano medroso, incompetente, incapaz agora. Ele tem 9 meses. Ele pode já ser uma pessoa insegura, porque ele sente segurança em casa. Se ele vive numa casa conflituosa, que grito e xingo, ele só tem a mim e o pai dele agora. São as pessoas que ele pode contar. Se a gente é descontrolado, o que ele vai sentir? Insegurança. Isso é um pouco da minha história também. Quando eu fiz a hipnoterapia, eu vi que muito da minha insegurança vinha de um ambiente conflituoso. Pais brigando, e a minha mãe pegava a gente, ia embora de casa, e daqui a pouco voltava de novo. Isso gera uma insegurança tremenda. Eu percebo que grande parte das mulheres, eu não estudei, eu tô falando leigamente, tô falando como uma leiga aqui, mas vem muito da criação, porque hoje em dia é muito comum a filha crescer longe do pai. Hoje é mais comum, né, os pais serem divorciados do que juntos. E isso cria uma falta de paternidade, de identidade na mulher, que quando ela começa a se relacionar, às vezes o relacionamento nem é ruim, né? O parceiro, ele é legal, só que ele não aguenta lidar com a situação que a mulher sobrecarrega ele de independência emocional, de querer que o parceiro faça com ela aquilo que o pai não fez. Você percebe muito isso nos seus pacientes? Muito. Não só pais divorciados, mas pais fisicamente presentes e emocionalmente ausentes. Mas muito. A criança, ela depende de amor, de carinho, de atenção, de validação. Vejo pelo Henrico, ele faz uma gracinha, se ninguém olha, ele parece que ele está esperando. Na expectativa. A hora que você valida, ele abre um sorriso, ele já estava fazendo, mas só de você validar. Então, a criança, ela tem necessidade de segurança, de amor, de carinho, de tudo isso. E quando falta, fica um buraco lá dentro. E aí a pessoa adulta quer preencher esse buraco. O corpo humano pede, tá faltando alguma coisa. E a pessoa se sujeita a qualquer coisa para sentir aquilo que faltou. Como se é um vazio, é um buraco. E aí qualquer coisa que preenche, tá bom. Ah, mas ele te xinga. Mas ele me traz uma rosa de vez em quando. Às vezes não é nem justificável. Às vezes a pessoa não consegue defender, mas ela também não consegue sair. Que é o único gesto ali de amor, de referência que ela tem. Nossa, quantas? Ai, Fran, ele faz isso, ele faz aquilo, mas eu não consigo sair. Eu não consigo. É uma ausência que ela tem. Às vezes de pai, às vezes de outras coisas. Não é uma regra. Não, sim. Né? Mas é muito comum. Muito comum. E para você ter passado por tudo isso, estudado, a sua maternidade deve estar sendo totalmente transformada, né? É muito leve. A minha maternidade é muito leve. Converso muito com ele, por mais que o Henrico, ele não conheça ainda as palavras, ele não sabe o que eu tô falando, mas eu acredito muito que a conversa transforma, o jeito transforma. Então, coincidência ou não, ele é uma criança calma, ele é bonzinho, ele dorme bem, ele come bem. São coisas que eu falo pra ele, são afirmações que eu passo pra ele. Coincidência ou não, ele é exatamente da forma que eu falo, sabe? Então, eu acho que é leve. Não sei se dos próximos filhos serão também. Tem gente que fala que o segundo vem pra fechar a fábrica, né? Mas eu não sei. Eu não sei, só vivendo pra saber. E como que é pra você hoje estar maternando e rompendo um ciclo, né, que não foi feito na sua infância, assim, fazendo com o Henrico? Como que é? Nossa, é muito gostoso. É muito gostoso. Conseguir... Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Deu até uma vontade de chorar, assim. É muito gostoso. Principalmente se impor para aquelas pessoas que querem fazer o mesmo. Sabe? Situações que... Ah, mas eu fiz com você e deu tudo certo. Ah, mas não precisa... Por exemplo, criança precisa de previsibilidade. Precisa saber o que vai acontecer. Rotina é a melhor coisa. Todo dia do mesmo jeito, todo dia igual, dorme no mesmo horário. Ah, não, mas que bobeira colocar ele para dormir às 8, não precisa. Esse negócio de defender ele, proteger ele, porque eu sei o que é melhor, visitas no começo. Não, mas antigamente visitava na maternidade, pegava no colo. Parece que eu sou uma leoa, assim, sabe? Não. Antes dos 3 meses, nasceu prematuro, não podia, não tinha vacina. Não vai. Ah, mas eu sou... Não vai. Então, é muito gostoso.
saber que a criação dele depende de mim, do pai dele, e nós estamos prontos. Muitas pessoas me perguntam, ai, Franci, antes dele nascer, você não tem medo de ser uma mamãe? Nunca tive. Nunca tive. Ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não nasceu. Para mim, não nasceu. Eu sei que eu faço o melhor para ele. Eu não sou perfeita. Eu erro e vou errar muito. Mas eu dou o meu melhor. E para mim isso é suficiente. E às vezes que eu erro, eu revejo, eu acerto e tem um caminho gigante pela frente ainda. Mas esse negócio de culpa, ficar me sentindo culpada, não vai pegar não. Engraçado que eu entrevistei esses dias a Tassi e ela falou exatamente isso, que a única área que ninguém pega ela é na maternidade. Mas eu vejo muito que você estando emocionalmente curada para maternar é uma visão diferente. Cara, né? todas as mães, se pudessem se cuidar emocionalmente, isso vai dizer quem o filho vai ser, sabe? Vai ditar muito sobre aquele mini ser humano que daqui a pouco é um adulto, e a atitude dessa mãe, desse pai, é que vai dizer quem a criança vai ser, sabe? Eu acho que se fosse possível que todos os pais fizessem, ia ser mais leve e com seres humanos muito melhores. Né? Muito melhores. Eu concordo com você, porque eu vejo muitas mães que não tiveram essa oportunidade de se cuidar antes, né? Foram mães novas, nem se conheciam direito e que às vezes hoje ainda não se reencontraram, né? Viveram a intensidade da maternidade, mas ainda não voltaram na sua essência de mulher, né? Porque não estão curadas emocionalmente. Exatamente. E isso reflete de muitas formas. A mãe, infelizmente, acaba descontando na criança coisas que a criança não tem nada a ver. Muitas mães que gritam, que não têm paciência, que se estressa, não tem nem como culpar. Ela tá com uma mochila de traumas e vivências e coisas pesando nas costas e ainda vem mais um, né? Então é difícil. Se você não tá bem emocionalmente, isso para te desestabilizar não precisa muito. Aí fica dois traumatizados. Uma traumatizada com a maternidade, não quero mais ter filho, Deus me livre. E a criança também sofrendo todos os reflexos de uma vida inteira de trauma de mamãe. É uma judiação. Eu falo para as mães que aparecem aqui, né, no consultório, eu falo, faça isso por você e para essa criança que você está criando. Principalmente se for uma criança antes dos 7 anos. Porque ainda dá tempo. Depois dos 7 é muito mais difícil, mas antes dos 7 dá tempo, sabe? Verdade. Que é um período ali que a criança é uma esponja. Tudo que você fala, tudo que você faz, ele absorve. Depois dos 7, fechou. Fechou, como se a cabeça tivesse uma parede. Fechou ali, depois já não é qualquer coisa que entra mais, já não é qualquer coisa que aceita mais. Fica um senso crítico mais aguçado. Porque acho que a personalidade está mais formada, seria mais isso? formada com tudo que ele viveu, com tudo viu, que foi passou. registrado nele, né? Exato. Que eu imagino assim, né? A maternidade, lógico, que a gente já vem com a nossa essência, com a nossa personalidade. Mas eu acho que vem um pouco assim, como se fosse um HD meio vazio. E a gente que vai instruindo, né? Moldando. Olha, amor, carinho, né? E a gente vai registrando. Exato. E aí a gente forma seres humanos. Seres humanos. É uma responsa. Me falam assim, você não tem vontade de ter filhos? Meu sonho, gente. Mas eu acho que o meu maior medo na maternidade é esse. Não é financeiro, não é privação de vida, não é nada. Mas é assim, meu Deus, como que vai ser formar um ser humano? Eu tenho levado muito na terapia, assim, sabe? Em questão de conversar e dúvidas que eu tenho também, né? Pra conseguir me entender. E a minha mãe costuma falar, você tá se preparando muito. Eu falo, mãe, mas se eu esperei até agora, eu quero me preparar. Eu quero estar uma coisa tão pronta pra viver intensamente isso e dar tudo de mim. É isso. E cada um tem o seu tempo e as suas necessidades. Eu vi necessidade de estudar muito sobre parto, sobre desenvolvimento, sobre sono, que são coisas... Eu amo dormir. Se o Henrique fosse uma criança que não dorme, eu ia estar enlouquecendo. Então, eu me dediquei para isso. Também ouvi muito comentário. Mas você está se preparando demais. Parto, acontece, o corpo foi feito para isso. É só fazer força.
deixa, eu sei o que eu preciso, o que me falta, e você sabe o que falta para você. Exato. E aí a gente vai para não... Tem uma coisa tão importante. É uma Fazer de vida, qualquer jeito, né? É uma vida que está sendo concedida para você cuidar, né? Deus está te emprestando para você cuidar. E você vai fazer... E você vai fazer de qualquer jeito, não tem como. Não dá. E você estudou o quê? Você leu, você fez curso? Conta um pouquinho Com o pra Henrico, gente. você fala Isso, da parte da maternidade, do sono, do parto. Do parto eu fiz um curso de preparação, que no fim das contas ele nasceu prematuro, então assim, ajudou, né, a saber o que eram as contrações, enfim, ajudou, mas não foi nada do que eu programei, mas estava nos planos de Deus. E do sono foi ler mesmo, vídeos, não chegou a ser um curso, mas conversei com muitas mães também, e aí eu até hoje, qualquer coisa, alimentação, fases que ele vai passando, eu estou sempre vendo sobre o que é normal, o que é birra, o que é carência, como agir, é um assunto que eu gosto muito, sabe, de estar por dentro para saber se é hora de corrigir, se é hora de acolher. Então, e você tem algum livro ou alguma coisa assim para indicar para outras mamães? Tem um livro muito bom, ele chama O Cérebro da Criança. Mas ele é para crianças um pouco mais velhas, não é ainda para bebezinho, é sobre comportamentos de crianças mais velhas. E é muito coerente com o meu trabalho também. Um livro não fala de hipnoterapia, não é sobre isso, mas é sobre o desenvolvimento do cérebro e como se criam traumas. E como você pode impedir que uma situação hoje vire um trauma para amanhã. Então, você viu que a criança, sei lá, presenciou um acidente. Como você vai lidar com ela ali para que isso não seja uma ferida que vai afetar lá no futuro? Que legal. É muito legal, muito legal. Que bacana. E, Fran, você hoje no seu trabalho, qual é o seu público maior, assim? Existem homens também, mulheres? Qual que é o seu maior público, Existem assim? também. A maior parte são mulheres, mas havendo bastante homens também. E dos mais variados sintomas, né? Ansiedade, depressão, qualquer pessoa que é aquilo que a gente falou, sente que não tem o controle da própria vida. Tem um sintoma e não consegue mudar, tem uma realidade que não consegue mudar, tem um sentimento, uma postura, ações. Qualquer pessoa que parece que o cérebro dela está comandando ela e levando para um lugar que ela não quer, sabe? Então não tem um nicho tão específico, sabe? E que lindo ver a sua transformação e através da sua transformação você está ajudando outras pessoas hoje. E você vê também transformação no seu relacionamento como mulher e como esposa, assim, depois de todo esse processo? Muito, nossa, só de eu ser uma pessoa mais segura, mais confiante, sabe? Isso já faz com que eu me valorize muito mais, né? Eu me colocava numa situação de aceitadora, sabe? Passiva, tranquila, vai fazendo aí. E agora não, e isso transformou o nosso relacionamento demais. Como eu falei, no começo do relacionamento nosso, eu ainda não tinha tratado essa ansiedade a fundo. Então, as desconfianças, a insegurança, a cobrança, tava deixando tudo um caos, tudo péssimo. Provavelmente a gente não estaria junto até hoje. Não teria filho, não teria nada do que a gente tem, porque tava... Não é uma companhia gostosa. Tava sufocante, né? Uma companhia pesada. Pesada e não era de propósito, não era com ele. Não era nada que ele me fazia. Era coisa da minha cabeça e os meus traumas. Então, hoje, o nosso relacionamento é muito mais tranquilo. Até porque eu tratei ele também. Muito importante. Né? Que ele também tinha as coisas dele lá. Então, hoje a gente se resolve, a gente se entende, a gente tem os nossos planos, são muito alinhados, tudo que a gente pensa é muito parecido, sabe, sobre o futuro, então é ótimo. Porque eu acho assim que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, o seu casamento é um grande propósito, mas ao mesmo tempo o propósito tem que estar olhando para a mesma direção, porque pode ser o mesmo propósito, mas cada um para um lado. Tem que estar tudo alinhado, né? E pessoas curadas, que era o que você
estava curada, Uhum. não consegue ficar com pessoas que ainda não estão Não curadas, dá. né? E aí você sente um senso de urgência. Como que foi pro seu marido entender que ele também tinha traumas e precisava ser curado? Foi fácil, graças a Deus. Que bom! Ele já é uma pessoa que fazia terapia Ah. antes, então ele era aberto. Tem homem que é muito mais fechado, né? Nossa, com Ai, não certeza. preciso de ajuda, isso é coisa de doido, muitos. E ele não. Então, quando a gente se conheceu, ele já vinha de anos de terapia. Uhum. E no momento ele não estava fazendo, mas assim que eu fiz, me especializei em hipnoterapia, ele foi um dos primeiros a falar: ah, eu quero fazer, porque ele já tinha visto a minha transformação, já sabia do poder, e então ele já se voluntariou ali como próximo. Não precisei convencer ele, nada. Ele já pegou ali os pontos que ele julgava importante para ele e para nós, e aí a gente já tratou. Ai, que legal. Porque você tem pacientes que se curam e depois sofrem com o parceiro? Tenho. Isso é uma coisa que eu já falo no começo, antes da pessoa vir, porque ambiente conta muito. Não existe mágica. O que eu faço aqui não sou Deus, não sou mágica, não tenho varinha de condão. Então é um processo que te facilita a fazer a mudança que você quer, que você precisa. Agora, se você faz toda a mudança aqui e volta para a água suja e volta para o ambiente tóxico, provavelmente esse ambiente vai te adoecer de novo. Então, existem os maridos, né, das minhas clientes que só não aceitam, mas tá bom, faz. E tem outros que são pesados, são tóxicos, humilham, agridem, colocam a pessoa para baixo. Ah, você não vai conseguir, não vai dar certo. Então, isso é bem influente na vida delas, infelizmente. E eu já falo antes, para a pessoa não achar que aqui vai acontecer uma coisa a mais do que realmente é. Entende? Sim. Então, é delicado. Bem delicado. Ai, que linda essa história. Fran, agora eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que vão assistir, para mulheres que estão passando por um processo parecido, né, que precisam de ajuda. Fala um recado para elas. O que eu posso dizer? São tantas coisas. Se você sente que as coisas podem ser melhores, que a sua vida está travada, bloqueada de alguma forma, a hipnoterapia pode te ajudar, né? É um acesso. O que é a hipnoterapia, né? É uma terapia que acessa um nível mais profundo da sua mente. É lá que estão as respostas, é lá que estão os seus traumas, é lá que tem mágoa, ferida aberta, que enquanto isso não for tratado, provavelmente vai ser mais difícil você mudar os seus sintomas hoje. Então, existem métodos terapêuticos que te ajudam a lidar com os sintomas, né? Que é o medicamento, que são coisas que te ajudam a lidar com o incêndio. E tem a hipnoterapia que vai na causa emocional. E aí, quando você trata a raiz emocional, é uma mudança interna. Não é mais aquela luta, aquela batalha. Vamos dar um exemplo de compulsão alimentar. Aquela luta diária. Nossa, eu não posso comer, mas o doce tá me olhando, mas eu não posso. E aquela luta, aí você come, sente culpa, se sente mal. Não é mais essa batalha, porque a raiz emocional vai estar tratada. Então, o corpo, ele para de ficar te gerando aquele sintoma que você não gosta. Então, é por isso, é por esse acesso mais profundo que é tão rápido, que é tão efetivo. As pessoas falam, nossa, mas eu fazia 10 anos de terapia, 5 anos de terapia, e em um encontro ou 2... Porque é magia? Não é magia, é acesso a uma parte da sua mente que muda tudo. A mudança acontece lá. E aí, quanto antes você acessar e resolver, antes a mudança vem. Fran, muito obrigada. Foi muito lindo ouvir sua história, ouvir como a sua transformação hoje transforma outras pessoas e consegue ajudar. Muito obrigada por esse espaço. Foi um prazer imenso. Eu que agradeço. Muito feliz por essa conversa. Feliz de ter você aqui. Venha sempre. Pode deixar. E muito bonito o seu trabalho de conversar com pessoas, espalhar história, espalhar mudança. As pessoas às vezes acham que não tem saída. As pessoas acham que a vida inteira vai ter que ser assim. E não é verdade. Existem muitas histórias de transformação. Então você é o porta-voz dessas pessoas para que as outras se sintam que é possível também, né? Obrigada. É isso. E esse foi mais um episódio do nosso podcast do Casulo ao Voo. E para você que se identificou,
curte, comenta, compartilha com o máximo de pessoa que você puder, para que essas pessoas também possam se conectar, entender o que está acontecendo com você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Vou deixar aqui também o meu arroba para você ir lá me seguir no Instagram. E se você também quer contar um pouco do seu testemunho, compartilhar a sua história, me manda um direct, vai ser um prazer ter você aqui com a gente e contar a sua história, porque afinal, esse lugar também é nosso. Até o próximo voo!